Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, sejam todos muito bem-vindos. Já chega logo largando aquele seu like. Aí sim, papai, eu curto demais e gosto muito da sua participação. Já deixa o seu comentário e compartilhem, porque esse vídeo tem boas declarações do capitão Leandro Castan, que foi o personagem dessa quarta-feira. Ele deu entrevista coletiva e abordou todos os assuntos, não teve mimimi. Capitão, como faz em campo, não foge de dividida, fora também. E vai falar para você, torcedor, mandar a letra. Ele tem problema com o Cano? É? O que aconteceu nessa temporada? Altos e baixos. E o que ele projeta para o Vasco no futuro, hein? Tudo isso e muito mais depois da vinheta eu conto com você. Larga o like, que eu volto depois da vinheta. Aí sim, papai! De volta aqui no nosso canal Fanático Vascaíno. Muito obrigado a vocês que estão chegando. Sejam todos super bem-vindos. Larga o like, comenta, se inscreve se você ainda não é inscrito. Muito bem-vindo. Desafio do mês de setembro, bater 50 mil vascaínos para eu dar 50 presentes para vocês. Então, joga para geral, dispara para a galera, WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook, Instagram, na janela, na varanda, grita lá, Fanático Vascaíno! É, papai, vambora! E tem novidade na área, hein? Ó, tá no ar, tá aqui na descrição do nosso vídeo, a Loja do Pai. Lá você vai encontrar grandes frases do nosso canal e do futebol também. Pode comprar e, claro, pegar aquele cupom para ter o desconto, Seguidor 10. Loja do Pai na reserva, padrão reserva. Esquece, papai, muita qualidade, porque você merece e eu quero dividir essa alegria com vocês. Bom, tem jogo sexta-feira, importantíssimo, uma decisão. Aliás, eu acho que tem 17 decisões até o final da participação na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Leandro Castan, capitão do time, foi escolhido hoje para bater um papo com a galera e eu estive lá representando o nosso canal. Estivemos lá para bater papo também com o Leandro Castan. Diversos assuntos foram abordados e eu vou mostrar alguns deles, como por exemplo esse, em que ele fala sobre os números. Com ele em campo, o Vasco tem um aproveitamento superior a 65%. Quando ele sai, cai para 20%. Tem uma explicação? Castan falou. Deus me deu uma missão aqui, né, nesse clube, acho que dentro da minha carreira. Porque em 2014 o médico não falou se eu voltaria ou não, ele falou para mim que eu não voltaria mais a jogar futebol. Então, depois da minha operação aí, tive alguns empréstimos lá pela Roma, até chegar no Vasco, e aqui no Vasco já com mais de 150 jogos. Então, acho que, graças a Deus, consegui fazer aquele diagnóstico do médico dar errado. Então, acho que a missão que Deus me deu aqui é estar junto com essa rapaziada que está começando a carreira e estar mostrando para eles, que é o que eu falo para eles sempre. Às vezes a gente passa por um momento difícil. Eu mesmo passei um momento muito difícil aqui ano passado no clube. Um momento que às vezes a gente não vê solução, que a gente não vê luz, mas quando a gente às vezes tem que parar e olhar para trás e saber tudo que a gente passou para chegar até esse clube, para chegar a vestir a camisa de um clube de tanta tradição no Brasil e no mundo. Então, quando a gente para ver isso, a gente começa a ver que a gente pode dar a volta por cima. Eu acho que a minha carreira, quando eu terminar minha carreira, eu acho que eu vou resumir ela em superação, porque acho que é isso que tem sido a minha marca até hoje. Comecei lá no Atlético Mineiro, depois passei pela Suécia, pelo Barueri, até chegar no Corinthians, onde consegui os títulos importantes da minha carreira, chegar à seleção brasileira, depois chegar a Roma, e aí no auge da minha carreira aconteceu o que aconteceu, dar a volta por cima, vim para o Vasco, depois do ano passado, quando o nosso time caiu para a segunda divisão, agora esse ano aqui está dando a volta por cima ainda. Eu, assim, estou trabalhando muito, me dedicando muito, porque eu quero ajudar muito a colocar o Vasco de volta na Série A, o principal objetivo aqui esse ano, e ninguém está satisfeito ainda com o que está acontecendo. Acho que o objetivo de todos aqui é voltar à Série A, e quando o Vasco estiver lá na Série A de novo, aí eu vou poder dizer que dei mais uma volta por cima. Quando ele estava na Roma, o Castan teve um problema muito sério na cabeça e o médico falou, ele disse ali, ó, você não vai mais jogar futebol. E ele deu a volta por cima. Repararam que ele falou a palavra superação? E eu perguntei a ele sobre esse tema, porque o Vasco precisa superar
São 20 anos passando graves problemas dentro e fora de campo. Dentro, os jogadores podem resolver. E ele disse que se voltar o time à Série A, quando ele voltar à Série A, melhor dizendo, ele vai ter mais um capítulo de superação para escrever no livro da história dele. Fala mais sobre isso e a relação que ele tem com o Vasco. O Vasco foi fundamental para a minha retomada na minha carreira. Era um momento difícil na minha carreira, onde eu precisava jogar e o Vasco abriu as portas para mim. Então, a minha gratidão, todos sabem que a minha gratidão vai ser para sempre. E sobre o torcedor, acho que a gente está se dedicando muito, a gente está procurando dar o máximo. É claro que às vezes o resultado, o desempenho da equipe, às vezes não tem mostrado isso, mas a gente vai fazer de tudo para colocar o Vasco de volta na Série A. Eu acho que a matemática agora, nesse momento, não é tão importante, é saber que mesmo com esses 14% que você falou, depende somente da gente, a gente fazer o nosso papel, a gente pensar jogo a jogo. A gente tem uma final de campeonato agora, mais uma agora contra o Brasil na sexta-feira. Então é pensar jogo a jogo, passo a passo, com muita humildade, pés no chão, saber que não tem mais tempo para errar, porque o primeiro turno nosso foi muito ruim, mas saber que nós vamos dar o máximo. Acho que essa mescla nossa de juventude e experiência, no final vai dar muito certo. Acho que esse último jogo aí já mostrou o Andrei e o Caio Lopes fazendo os gols, mostrou que essa rapaziada da base é muito boa, e eles precisam muito do apoio de vocês também. Então acho que a gente vai continuar firme na luta e, se Deus quiser, com muita fé, a gente vai conseguir o acesso para a Série A. Para fechar, peguei mais um ponto importante dessa entrevista concedida à Vasco TV, do Leandro Castan, quando ele fala sobre os números deles positivos, mas principalmente da galera que pega muito no pé do Castan, e ele acha que tem muito a ver com aquele episódio da camisa LGBTQIA+, quando o Vasco enfrentou o Brusque e ele se posicionou nas suas redes sociais, Leandro Castan, dizendo que não apoia o movimento, não é contra o movimento, mas ele não apoia. Como cristão, ele tem uma outra leitura da vida e isso é salutar. E ele acha que muita gente pega no pé dele até hoje por isso. E aí foi perguntado pelo Fred, do Globoesporte.com, do GE, se ele teve alguma questão envolvendo o Cano e tal, e ele dá exemplo de como ele é como capitão e em quem ele se inspira. Você sabe quem são as feras? Ouve o que o Castan falou. Sei o que eu preciso fazer para poder jogar em alto nível. Sei também que alguns pegam no meu pé falando que eu estou muito mal, mas os números estão aí também. E eu sei que sou muito crítico. Sei que teve nessa temporada aqui um jogo que eu joguei mal, que foi o jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo. Então eu sei que aquele jogo ali parece que valeram por 20 jogos, né? Mas enfim, sei que também tem muita relação com aquele episódio lá do Brusque. Sei que ficou um pouco marcado para mim, mas eu como cristão, como processando a minha fé, é aquilo que eu penso. Acho que não ficou nenhum desconforto. Muitos falaram que eu e o Cano teve problema, a gente não teve problema. E se a gente teve problema, a gente resolveu dentro do vestiário. Eu não sei qual tipo de capitão muitos estão acostumados, mas eu sou um capitão que resolve as coisas internamente, não sou aquele cara que vai brigar na frente de todo mundo para querer se aparecer. Eu tenho algumas referências de capitão, sabe, que eu tive na minha carreira. Tem a referência do Francesco Totti, tem a referência do Daniele De Rossi, tem a referência do Ronaldo, do Roberto Carlos, que são líderes com quem eu trabalhei. Então eu procuro usar esses caras como espelho. Não sei quais são os outros capitães aí que as pessoas possam estar acostumadas, mas para mim eu uso esses atletas com quem tive a oportunidade de trabalhar como exemplos. E então, é claro que não sou perfeito, às vezes vou errar, mas a gente resolve as nossas coisas aqui dentro. E você pode ter certeza que aqui no Vasco nunca faltou cobrança, nunca faltou respeito, porque eu sou o primeiro aqui a respeitar a instituição, a respeitar o torcedor. Como eu falei aqui, a gratidão que eu tenho. E é isso, cara. Igual eu falei, no momento ali que eu expus realmente naquilo que eu acredito, quando eu fui, teoricamente, ali obrigado a vestir uma camisa. Então, acho que algumas pessoas não gostaram, mas eu respeito a todos, e eu acho que eu também devo ser respeitado. Assim é o futebol, é dentro do vestiário que se resolve, não é resenha fora, jogar conversa fora, esquece.
É dentro do vestiário, é olho no olho, palavra e parada de homem. Assim foi resolvido o problema. Se teve problema, não teve, não importa. Dentro de campo não tem problema nenhum. Vasco voltou a vencer, o Castanho elogiou muito a semana de trabalho do Lisca, mais uma semana agora para se preparar, para colocar novidades em campo, jogadas ensaiadas. E aí passa para o torcedor exatamente isso. Dá para chegar lá, torcedor, pode acreditar. Aquele papo que rolou, inclusive, com as organizadas, foi muito por isso, para passar esse entusiasmo, para passar essa empolgação e esse apoio ao grupo de jogadores. Eu tô fechado com o time. E você, torcedor? Comenta aqui, hashtag fechado com o time, com o Lisca com o time, fechado com o Vasco, porque aqui é lugar de fanático vascaíno. Ah, esquece, papai, quem estiver falando outra coisa, esquece que é o mal, quer torcer contra, torcer por outro time. Aqui não, aqui é Vasco, pô. Vambora. Vamos que vamos, tem mais vídeo, hein? 12h e 6 da tarde, 12h e 6 da tarde, 12h e 6 da tarde. Mas se pintar uma live às 8, aí, papai, é outra história. E amanhã vai rolar uma live, hein? Às 8 da noite. Para quem é trem-bala, com o Ian. É assim, uma vez por mês, os integrantes do trem-bala têm encontro com um grande jogador que atuou no Vasco. Quer ser membro do canal? Vai na descrição e corre lá e garante a sua inscrição, que dá tempo. Valeu, até a próxima!